Fala galera, tudo bom? Bom, eu vou falar um pouquinho inicialmente, explicar o conteúdo dessa nova série, que é banco de dados, o App Inventor com o MySQL. O que é o MySQL? É um banco de dados online, um banco de dados mais robusto. Eu já queria fazer esse material há um certo tempo, esse conteúdo ensinando como fazer essa conexão entre o App Inventor e um outro tipo de armazenamento, né? Que não tenha blocos, porque não existe blocos para facilitar essa integração. Mas eu ia fazer um pouco mais superficial. Eu ia criar o servidor, ia subir os arquivos, deixar todo o back-end pronto e só disponibilizar os links, né? O caminho, a URL, para poder fazer a busca, seleção, inserção e os comandos no banco. Mas como eu sei que o pessoal ia vir atrás perguntando a respeito de como fazer, né, o servidor, como criar o código PHP e tal, aí eu resolvi fazer isso já nessa série. Ficou um pouquinho mais extenso, demorou um pouquinho mais sair, mas vai valer mais a pena por causa que o conteúdo está mais abrangente. Então, pré-requisitos, né? O pessoal aí que não tem conhecimento de programação, em linguagem de programação, deve ter ouvido falar de PHP, SQL e deve estar achando que não tem como acompanhar. Bom, para você ter um total entendimento das aulas e do que você está fazendo, eu aconselho você ter pelo menos conhecimento básico de PHP e principalmente de SQL. O PHP é a linguagem de servidor, a linguagem de back-end, que é usada na programação web, e o SQL é a linguagem de consulta de banco de dados. E nós vamos utilizar muito mais o SQL do que o PHP. O PHP, o código já está pronto, eu vou mostrar, mas não vou entrar em muitos detalhes. Deixando claro que o objetivo do curso, da série, não é ensinar PHP nem SQL. Então por isso que eu não vou ter esse foco. Peço a colaboração aí para que vocês compreendam isso, que o objetivo aqui é só ensinar como fazer a integração. Porém, eu vou mostrar desde o início até a alocação do servidor, né, do serviço de hospedagem até a criação do banco, subir os arquivos PHP e tudo mais. Mas o foco não é ensinar nem PHP nem SQL. Então vamos lá, né? O primeiro passo vai ser a conta de hospedagem. Então você vai precisar de ter um servidor online aí rodando de maneira online para você acompanhar essa série. O site que eu recomendo é o Hostinger. Não é porque eu não estou recebendo nada, não é propaganda, é simplesmente pelo fato dele disponibilizar, ofertar aqui para a gente uma hospedagem gratuita, que é bem limitada, mas para o nosso exemplo aqui, o uso, e até para pequenos sites, ele é bacana. O meu site mesmo do App Inventor, o primeiro que saiu, eu utilizei essa hospedagem, porque eu não tinha grana nenhuma para pagar um serviço, não tinha grana para comprar o domínio, então eu achei esse servidor aqui, essa empresa, e acabei optando por ela. Mas durou, graças a Deus, deu tudo certo e o projeto cresceu e nós já estamos com tudo pago agora. Então, não tem nada de dificuldade, você vem aqui em Peça Agora e vai criar uma conta. Então aqui ó, tem algumas maneiras de você criar a conta. E você já pode criar pelo Facebook, ou pode usar uma conta do Google, ou então criar aqui sua conta no site normalmente. Vamos ver aqui, eu vou tentar criar com uma conta do Google, porque eu já tenho conta, então talvez dê algum problema, mas vamos ver aqui, ó, vou tentar criar com a do App Inventor. Aí beleza, vai pedir para utilizar os dados do meu e-mail e ele vai vir para esta tela aqui, que é para você escolher o plano. Bom, como eu disse, o plano que nós vamos escolher para teste vai ser o plano gratuito. Eu vou mostrar aqui só para vocês terem noção como que é o formulário, como que é o passo a passo. Mas eu não vou utilizar esse plano aqui, eu vou utilizar o meu plano.
Então aqui ó, vai alguns dados que ele vai pedir. Aí aqui ó, o que é bacana, vai escolher um tipo de domínio. Você não pode colocar domínio, só pode colocar domínio aqui se você tiver um domínio próprio. Caso você não tenha, você vai em subdomínio, aí ele vai te dar algumas opções aqui de domínios, subdomínios que são gratuitos, e você vai digitar aqui o domínio que você quiser. Por exemplo, App Inventor Brasil. Aí .ese.s. Então esse vai ser o seu endereço, a sua URL. Eu vou mudar aqui, eu vou colocar outra coisa aqui, ó. Vou colocar só Lucas, porque o App Inventor eu acho que ainda está registrado ainda, não me lembro. Aí aqui você vai escolher uma senha normalmente, vou colocar qualquer coisa aqui só para prosseguir para a próxima página. Beleza, vamos lá aqui, ó. O domínio já existe. Deixa eu colocar Lucas Firmino Gomes. Então aqui ó, o próximo passo, que é o último, né? É o plano gratuito, aqui o nome do servidor, o preço. Aqui você tem que colocar uma breve descrição do porquê que você está usando esse servidor. Coloque aí que é para testes e tal. Aí você vai marcar isso aqui e vai comprar. Eu vou fazer o login agora na minha conta e vou mostrar qual painel, a partir do momento que você fizer o término aqui do passo a passo, ele vai abrir no painel de controle do servidor. Então eu vou logar na minha conta e vou mostrar exatamente a mesma tela que vai ser aberta aí para vocês. Então aqui galera, ó, esse é o painel de controle do seu servidor. Esse aqui é o que vai aparecer aí para você também. Aqui no caso eu fiz o login na minha conta, que é pago e tal, mas as funcionalidades são as mesmas. Então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo não, o segundo no caso. O primeiro já foi, que era a criação da conta de hospedagem. Espero que todos tenham conseguido aí. E agora o segundo passo vai ser criar o banco de dados. Então você vai vir aqui ó, aqui embaixo ó, banco de dados. O meu eu acho que já está até criado aqui, mas se qualquer coisa eu apago aqui para vocês. Ó, aí vai pedir aqui o nome do banco de dados, ele já dá um prefixo aqui do servidor e vai pedir para você completar com alguma coisa. Então você vai colocar o restante aqui do nome do banco que você quer. Aqui vai ser o nome do usuário, o prefixo é o mesmo, então se você quiser pôr a mesma coisa do banco, você pode, não tem problema. E aqui vai ser a sua senha do banco de dados. Você repete a senha e clique em criar. Quando ele criar, ele vai vir aqui para baixo. Ó. Esses aqui são os bancos de dados da minha conta. Esse app aqui foi o que eu criei para esse tutorial, para essa série aí. Beleza, galera? Então o banco, assim que você criar, vai aparecer aqui nessa listagem aqui embaixo. Para mim acessar ele utilizando um gerenciador de banco de dados, que por exemplo aqui no servidor ele usa o phpMyAdmin, você vai, quando você clica aqui, ó, clica em um no banco e você vai aqui em phpMyAdmin. Ele vai abrir uma outra página direcionando para o phpMyAdmin, é um gerenciador de banco de dados. Então aqui no caso o meu já está criado, o banco já está criado. A criação do banco é aqui, ó. Você não precisa utilizar código. E aqui dentro do banco você vai criar uma tabela. Essa tabela eu deixei o código da tabela aí para download. Então o arquivo que você vai baixar vai conter este código aqui, ó. Um arquivo chamado banco.sql. Porém, eu coloquei aqui Create Database, que é para criar o banco, mas como nós já criamos ele utilizando a interface, esse código aqui você pode apagar. Eu vou corrigir o arquivo, na verdade eu vou corrigir o arquivo e acredito que quando vocês forem baixar já vai estar com esse código correto aqui.
Então o código correto é só isso aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, copiar esse código, ir lá no banco de dados, no phpMyAdmin, e copiar ele aqui, ó. Você vai aqui em SQL, copia o código e vai em... É porque tá aqui em cima da webcam. Aí você vai aqui, ó, em executar, e aí ele vai criar a tabela com aqueles campos ali. Que é exatamente essa tabela aqui, ó. Eu coloquei tabela cliente, porque eu não falei, né? Mas o aplicativo que nós vamos usar aqui é um aplicativo simples, é só para demonstração. Então é só para a gente fazer inserção, os principais funções, que é inserção, exclusão, edição e seleção de registros. Então a tabela só tem um campo ID, que é o identificador daquele registro, um nome e uma profissão. Nem sei se tem muito sentido colocar esse tipo de campo por cliente, mas tudo bem, é só para teste, foi só para didática aqui. Outra coisa, eu colocando uma tabela só no banco por questões didáticas, porque nós vamos usar simplesmente uma única tabela e fazer consultas mais simples, porque não faz sentido você criar um banco de dados para ter uma única tabela. Então isso aqui é simplesmente por questões didáticas. Então beleza, você jogando aquele código lá e vindo na estrutura, vai ter criado a tabela exatamente dessa forma aqui, ó, com esses atributos. Beleza, criamos a tabela, já criamos um banco de dados, criamos uma tabela. Agora só falta mais uma coisa para essa aula, que é subir os arquivos PHP. Eu vou mostrar aqui, ó, os arquivos PHP. Isso aqui é o conteúdo do arquivo. Quem tiver conhecimento, bom, bacana, que vai entender o que eu fiz aqui. Quem não tiver, o código está comentado, explicando o que algumas linhas fazem, algumas funções, mas não é nada demais, pessoal. Aqui eu criei uma classe tal, onde você conecta com o banco e uma outra função para fazer a consulta. E a página aqui vai receber, né, no caso, é essa daqui, ó. Essa variável aqui, esse valor, esse comandinho aqui vai pegar o valor enviado pelo aplicativo e vai executar a consulta no banco de dados. Então, não dá para, como eu disse, não dá para aprofundar muito aqui, porque eu sei que vai ter gente assistindo essa aula que não tem conhecimento em PHP. Então, se eu for aprofundar muito, vai fugir do foco da aula. Um outro detalhe é que eu estou usando um tipo de arquivo chamado JSON. É um formato de arquivo, no caso, para essa coisa de transferência de dados. Esse JSON eu vou dar uma explicada um pouco melhor, porque para você entender como que ele vai funcionar quando eu fizer uma seleção, buscar um registro no banco, para mim manipular ele lá no App Inventor. Então, na próxima aula, eu creio que na próxima aula ou no terceiro vídeo eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre esse formato de arquivo JSON aí. Então, o que nós temos que fazer agora é subir esses arquivos para o servidor, para que a gente possa acessá-los através do aplicativo. Então vou vir aqui, ó, nessa barra lateral em arquivos, gerenciador de arquivos, beleza? Ele vai abrir aqui as pastas que tem no seu servidor. Tudo que você quiser você coloca nessa pasta aqui, ó, public HTML. Eu já até criei uma pasta, eu sugiro que você crie uma pasta. Você vai vir aqui, ó, em new diretório. Eu vou criar um aqui só pra gente ter uma noção melhor. Mas é bem simples, você vai vir aqui, ó, vai colocar o nome do seu diretório. E no verdinho aqui que ele vai criar a pasta para você dentro do servidor. Beleza, o diretório foi criado, vou voltar lá, você vai ver que vai estar o diretório teste, uma pasta chamada teste. Aqui. Mas vamos lá, eu vou clicar aqui na minha pasta correta, aqui ó, e aqui os arquivos meus já estão dentro do servidor, mas não tem segredo, você tem que ir upload, no caso aí a pasta vai estar vazia, né, a pasta de vocês, você vai vir em upload e vai escolher arquivo, o arquivo que você vai escolher são aqueles arquivos que
que eu deixei no link para ser baixados. E os arquivos são exatamente esses aqui, eu vou mostrar. Vai ser esse db.class.php e esse query.php. Então esses dois arquivos você vai subir para o servidor. Certo, galera? Feito isso, essa parte do back-end, da criação do servidor, do banco de dados, vai estar terminada. Então agora você não precisa fazer mais nada por enquanto nessa parte do servidor e tal. O que tinha que ser feito já foi. Agora na próxima aula nós vamos vamos criar o projeto no App Inventor. Para facilitar, eu já deixei um projeto com a interface, que não tem nada demais, é só uma interface simples, mas eu coloquei alguns elementos lá de maneira que facilitasse o aprendizado. Mas de resto vai ser só um arquivo com um layout do aplicativo. Vai estar também na descrição do vídeo para download. Aí nós vamos importar esse projeto e eu vou explicar um pouco sobre o arquivo JSON, né, o formato de arquivo .json. E na próxima aula nós já vamos fazer a implementação de salvar, né, da função de salvar dados no banco, que é a função mais simples que tem. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima, galera.